Então, nós vamos trabalhar, a partir da aula de hoje, a persistência de dados, tá bom? Nós vamos persistir os dados em uma base de dados. E nós vamos aprender bastante coisa relacionadas a padrões de projeto, que é algo extremamente importante para trabalhar programado orientado a objeto. Então, nós vamos verificar alguns conceitos, vamos trabalhar um novo tipo de herança, uma herança boa, uma herança positiva, e a gente vai fazer o uso dessa herança com alguns padrões para termos a nossa primeira implementação orientada a objeto, tanto em uma lista na memória, como em uma base de dados com pouca mudança, tá bom? Primeira coisa, a gente trabalhar com interfaces. Interfaces é um artefato, tá bom? Que não tem comportamento. Ele tem apenas assinaturas de métodos. Isso em C#. Cada linguagem tem a sua particularidade e a gente precisa, nesse caso, ler a documentação de cada linguagem que a gente vai utilizar. No Dart, por exemplo, ainda não existe interface. O que existe são classes abstratas que podem ter apenas a assinatura dos seus métodos. Mas, em síntese, interface é um contrato. É um contrato que a gente faz que quem quiser utilizar essa interface precisa saber como executar aquele contrato. Aqui no exemplo, eu coloquei uma coisa de maneira lúdica, nada a ver com programação, para tentarmos abstrair. Então, em uma festa, a gente vai contratar artistas, tá bom? Mas os artistas, eles precisam fazer algumas coisas. Então, isso eu não sei como cada artista vai fazer. Por exemplo, um mágico, eu não sei como que ele vai executar a arte dele. Um músico, eu não sei como, mas eu sei que todos vão ter que fazer alguma coisa. Aqui no exemplo, está dando o exemplo seguinte aqui. Ele tem que tocar por 30 minutos. Estar no palco às 19 horas. Bom, como ele vai tocar, como ele vai atuar, a gente não sabe. Mas para eu contratar um artista, ele tem que cumprir determinados requisitos, tá? Então, isso é um contrato. A interface é um contrato. E uma classe, ela implementa interface. Então, é um tipo de herança, não por extensão. Uma herança por implementação, uma herança baseada em contratos. Esse tipo de herança, vocês usem, tá bom? Não tem tanto risco de bagunçar o código como uma herança por extensão, que nem a gente viu. Mas também sempre usar com cuidado, com cautela, não fazer uma classe aceitar uma herança. Nós vamos verificar aqui um padrão que chama Domain Driven Development, acho que é o nome. Design, perdão. A gente parte da necessidade, criando contratos. Depois dos contratos, a gente cria a implementação. Um exemplo aqui de algo que a gente viu antes já por extensão. Eu tenho uma classe que ela é autenticada, mas agora ela não é classe, agora ela é uma interface, porque ela só tinha métodos abstratos. Então a interface só vai ter a assinatura desses métodos e verifiquem o desenho. Aqui, a seta que mostra, ela é tracejada. Na herança por extensão, a seta ela é uma linha única. Na implementação, para o programador entender, isso é uma interface, isso não é uma extensão. Então, a linha é tracejada. Então, o gerente implementa essa interface, diretor implementa essa interface e cliente implementa essa interface. Uma classe pode implementar várias interfaces, mas ela só pode estender uma classe. Novamente, em C# e em Dart é assim, tá bom? Existem linguagens como C++ que permite extensão de várias classes, mas é bagunça, tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, a gente fazendo implementação, a gente vai ter quase os mesmos benefícios que extensão. Reutilização de código, flexibilidade, manutenibilidade. Então, tem sempre benefícios, tá? Herança por implementação tem menos problema do que herança por extensão. E a gente vai ver que é muito recomendável utilizar interfaces. Aqui,
nós temos um exemplo que trabalha a herança por extensão. Aqui, então, o que eu falei, além da herança por extensão, existe a herança por implementação. Né? E aqui, reforçando o que eu falei, uma classe pode implementar comportamentos de mais do que uma interface. Só o texto para poder ajudar vocês. Então, eu tenho uma interface chamada pagável. E essa interface diz o seguinte, olha, quem for me utilizar tem que implementar como eu calculo o total e como eu emito o recibo. Um exemplo clássico é um controle remoto de TV. Ele tem as funções ali básicas, ligar, volume, troca de canal. Como cada fabricante vai fazer isso, eu não sei. Mas eu sei que para ter um controle que funcione em todas as televisões, ele precisa saber disso. Tá bom? O controle, a peça, vai saber como fazer. Mas para usar um protótipo, vamos dizer assim, ele tem que saber o que ele vai fazer. Então, cada classe vai implementar a interface e o comportamento, ou seja, como vai fazer isso daí. A herança por implementação também desempenha o mesmo papel que a generalização por extensão. Eu tenho uma interface, ela generaliza comportamentos que devem ser implementados, mas a gente chama de contratos, porque comportamento é um método que executa alguma coisa. Exemplos que a gente pode ter para uso de interfaces. Eu tenho uma equipe, essa equipe vai ter uma interface chamada trabalhador, aí o trabalhador executa uma tarefa e gera um relatório. Como que cada um vai fazer isso? Eu não sei, porque o engenheiro faz de uma maneira, o analista de outra e o gerente de outra. Mas todos precisam cumprir essas tarefas. Então, eles vão estender essa interface. Um conjunto de dispositivos eletrônicos que chama recarregável, por exemplo, e eu vou ter que ele precisa saber como carregar a bateria, como verificar o nível da bateria. Mas eu não sei como cada um faz isso. Mas eu sei que um smartphone sabe fazer isso, que um tablet sabe fazer isso, que um laptop sabe fazer isso. E depois um grupo de prestadores de serviço, onde a interface é contratado, é alguém que eu contratei para fazer um serviço, ele vai carregar uma bateria, ele vai, estimar o custo e realizar o custo. Então, o eletricista sabe fazer isso, o encanador sabe fazer isso e o pintor sabe fazer isso também. Como a gente vai trabalhar um padrão para persistir os dados, a gente vai fazer uso de design patterns, são padrões de projetos. Isso daqui é algo que vocês vão conhecer e vão utilizar a vida toda, e não é só em programação, porque os padrões de projetos surgiram lá nos princípios de engenharia. Tá? Os engenheiros definiam determinadas rotinas que eram repetitivas e que, sendo feitas da mesma maneira e com a mesma qualidade, reduzia o tempo de trabalho. Os engenheiros reutilizavam processos, e isso caiu muito bem na programação. Então, eu tenho determinados padrões que dizem como eu tenho que fazer algo. E aí eu implemento esse padrão seguindo as regras que ele impõe, ou as sugestões, na realidade não são regras, são sugestões, e eu ganho com isso. Eu ganho em produtividade, eu ganho em código bom, código que todo programador vai entender. Então, os padrões de projetos, eles são divididos entre criacionais, estruturais e comportamentais. Daí, teve 4 caras famosos que criaram um livro, tá? E um livro de padrões de projeto que virou clássico. E eles foram apelidados de Gang of Four, tá? A gangue dos 4. Então, vale a pena dar uma lida nisso daqui para ter uma conceitualização, uma contextualização do que são os padrões de projeto, tá bom? E entender um pouco isso daqui. Nós não vamos ver todos, porque padrões de projeto, por si só, já é uma disciplina à parte. Mas a gente vai ver bastante coisa que a gente pode usar em benefício do nosso conhecimento de programação orientada a objeto e em benefício do projeto final de vocês. Então, aqui uma observação bem interessante, ó, em vermelho, né?
Aplicar um padrão de projeto de forma inadequada pode resultar em código excessivamente complexo e difícil de manter. E a gente não tem que programar difícil, a gente tem que programar simples, porque vem alguém depois da gente, da mesma maneira que a gente chega depois de alguém. Então a gente quer ler alguma coisa legal. E aqui positivo, quando usados corretamente, os padrões de projeto podem melhorar significativamente a qualidade, modularidade e flexibilidade do seu código. Então, antes de sair implementando um padrão, leia bastante sobre ele, verifique os diagramas de classe que representam ele, vejam exemplos de implementação na linguagem que vocês querem utilizar. Nós vamos fazer uso de um padrão que chama repository. Tá? Ele diz como a gente faz as operações básicas para um determinado modelo, que a gente chama de CRUD. Tá? Aqui tem em algum lugar está escrito CRUD, aqui. Então é criar um objeto, recuperar um objeto, recuperar todos os objetos, remover um objeto e atualizar um objeto. Então isso é uma operação CRUD. Então, a princípio, todo modelo vai ter um repositório. Então, todo modelo vai precisar dessas 5 operações. Ali diz 4, mas tem o getById e o getAll. Então, a gente fala 5. Então, se todos vão implementar isso, eu crio um contrato. Crio um repositório para cada modelo e digo, olha, você vai implementar essa interface. Então, todos precisam implementar. Vamos supor uma situação onde eu tenho um modelo, mas ninguém pode atualizar nem remover. Um exemplo simples, os estados do Brasil. Ninguém pode remover, a princípio ninguém pode remover um estado. Então eu não posso implementar a interface repositório. Aí entra a extensão. Eu crio uma classe abstrata, essa classe abstrata implementa essa interface, ela implementa os métodos direitinho, eu crio uma classe usando composição com essa classe abstrata, e daí, nessa composição, eu implemento os métodos menos o delete. Então, eu resolvo o problema. Tá bom? Então, aí a gente já usou bastante coisa de orientação a objeto. Então, tem momentos que a gente precisa de algumas operações, não de todas. Então, a gente utiliza extensão, implementação e composição para resolver esse problema. Tá bom? Então, essa é uma maneira. Então, nós temos aqui a nossa lógica de negócio. Ela não age direto com a base de dados. Tá bom? Ela tem entre a base de dados e a lógica, nós temos um repositório. E nós vamos aprender a implementar esse repositório aqui. Então aqui tem bastante teoria, né? Da separação de responsabilidades, em texto, em inglês está escrito, acho que separation of concerns, desacoplamento, falei com isso com vocês logo nas primeiras aulas, da importância de um desacoplamento, testabilidade, eu não sei se a gente vai conseguir ver testes nessa disciplina, porque também é uma disciplina à parte, mas eu quero ver se eu trago alguma coisa básica para vocês. Reutilização de código, que é uma das coisas mais importantes da orientação a objeto. Então, isso é muito importante a gente conhecer. Então, para usar um repository, eu ia passar ele sozinho, mas aí não fica legal sem a gente conhecer um pouco de Domain Driven Design. Bom? É o desenvolvimento orientado ao projeto. Então, isso daqui também, por si só, é uma disciplina. Tá bom? Esse livro aqui é o clássico. Esse cara aqui é o bambambam disso daí. Existe um livro em PDF gratuito na internet que vocês podem achar. Gratuito mesmo, não é pirata, tá? É um quick dele que é bem legal para utilizar. Então, o DDD, que é como que ele chama, ele tem um conjunto de padrões, de princípios e práticas que ajudam a implementar e projetar aplicações orientadas a domínio. Quando a gente fala domínio, a gente está falando do problema em si. São as nossas classes de modelo, tá bom? Quando a gente faz uma análise seguindo os princípios de orientação a objeto, a gente tem um domínio do problema. E nesse domínio do problema existe uma linguagem própria, que ele chama de linguagem ubíqua, é a linguagem que o teu cliente, o teu usuário entende. Porque você, quando chega para desenvolver um sistema, você não pode criar um vocabulário novo. Você tem que aprender o vocabulário do teu usuário para você desenvolver a documentação de uma maneira que ele vai entender. Quanto menos o usuário te chamar para passar problemas, melhor você pode entender que é o teu resultado.
Está tudo funcionando, está tudo legal. Se o usuário te chama todo dia, você não pode falar, poxa, eu sou bom, né? O cara precisa de mim, tá? Pelo contrário, tá bom? Pelo contrário. Ele vai achar alguém que ele resolve, vai fazer as coisas e ele resolve direitinho. Então, o modelo de domínio, o Boundary Context, que a gente vai ver, é um limite, né, que divide a fronteira de um domínio específico e o modelo de domínio. Isso pode parecer um pouco complexo, mas é a ideia. Entidades, valores, objetos e agregados. Entidades, a gente vai ver com o tempo que ela é uma camada antes do modelo, tá bom? A entidade ela é pura, ela não tem nada dela. E o modelo a gente implementa alguma coisa para facilitar aquela fronteira que está aqui, por exemplo. Tá bom? O modelo ajuda nisso daí. Bom, e depois nós temos a situação de valores, objetos. Essa tradução não ficou muito legal, mas aí chama de Object Value, que é um objeto que a gente cria para usar dentro de uma classe de negócio. Tá bom? Aos poucos a gente vai ver isso daí também. Então, no contexto do DDD, né, que diz aqui, quando a gente utiliza o repository, é porque ele se encaixa perfeitamente nesse outro padrão, tá? No Domain Driven Design. Então, ele é muito importante, porque eles trabalham em conjunto. Tem gente que usa o repository separado, tá bom? Mas o ideal, toda a literatura recomenda, procure utilizar os dois juntos. Então, primeiro passo, identificar as entidades. Isso a gente já aprendeu a fazer, tá bom? Vamos fazer um sistema lá do e-commerce. A gente viu que produto é uma entidade, tá bom? É um domínio, é um modelo de negócio. Então, definir interface de repositório para cada entidade. Então, se a gente tem o produto, a gente vai ter um repositório para produto, tá? Isso a gente vai ver agora, a gente vai trabalhar bastante, muito código. Mas depois eu vou passar outra técnica para vocês, onde a gente diminui o código. Tá bom? Bastante. A gente reutiliza mais. Então, definimos a classe de entidade. Definimos a interface, vamos implementar as interfaces. Como é que eu vou fazer as operações? E depois eu injeto. Aqui também é um padrão, tá? Injeção de dependência. É um padrão. Isso eu já comentei com vocês aqui, a gente faz via construtor. Tá? O meu objeto precisa de algo para ele trabalhar. Então, eu forneço aquilo para ele. Eu nunca deixo ele procurar, porque ele não tem essa obrigação. Ele tem a obrigação de executar. E para alguém executar alguma tarefa, tem que ter aquelas ferramentas. Tá bom? Mas a injeção de dependência, a gente vai ver que ela pode ser feita não só pelo construtor, pode ser feita por um método, chamada de um método ou chamada de uma propriedade. Tá bom? O ideal, eu sempre vejo que por exemplo, a conexão com o banco, toda a classe precisa dela, eu mando pelo construtor. Quer dizer, todo mundo tem acesso. Mas se é só um serviço que precisa, eu injeto no serviço. Por exemplo, registra um produto. Só o método registra no produto precisa saber do produto. Então, eu só mando no método dele. Tá? Então, isso daqui é extremamente importante. Esses passos aqui, ó, a gente vai fazer isso daqui e vai repetir isso. Então, a gente vai ter aqui a nossa entidade chamada produto e vamos introduzir o conceito, né, do DDD de um repositório. Então, a gente fala que definir característica para o produto. O produto vai ter o ID, a gente já sabe. Então, vai ter uma propriedade lá, produto ID. Tá? O produto possui o nome, descrição, preço e quantidade em estoque. E temos uma regra, a quantidade em estoque não pode ser negativa. Então, a gente está usando o DDD aqui para conhecer o domínio do problema. Então, a gente coloca as regras para cada propriedade. Então, nessas características, a gente já pode criar um modelo de domínio para a classe produto. Então, a gente já tem isso daqui, bem simples, que é uma entidade só. Então, aqui, o que nós temos? Ó? Aqui, nós temos a definição do ID. Aqui não está da maneira que eu falo, tá bom? Mas vocês têm que colocar produto ID. Tem o nome, tem a descrição, tem o preço e tem a quantidade em estoque. Vejam aqui o encapsulamento com os private sets, tá bom? Todo mundo pode ver, mas só eu posso manipular. Eu tenho o meu construtor recebendo tudo o que ele precisa. Aí no meu construtor eu já aplico regra, porque o meu objeto não pode existir se ele desrespeitar algumas regras.
Que regra? O nome não pode estar em branco ou ser nulo. A descrição, a mesma coisa. E olha, a gente está disparando exceções. A gente já aprendeu a trabalhar com exceções. E o preço não pode ser negativo. E a quantidade em estoque não pode ser negativa e nem igual a zero. Tá? Aqui poderia ser igual a zero. Tá bom? Aqui poderia ser igual a zero. Está sem estoque. Que é algum erro meu na hora de digitar. Se passou por tudo isso, aí eu atribuo às propriedades os argumentos que eu recebi. Então, um objeto e também um outro padrão, chama good citizen, tá? Um bom cidadão. Ele só pode estar pronto se ele cumprir todas as regras dele. Aí eu posso utilizá-lo. E eu já faço isso direto no construtor. Então, aqui, eu não tenho um construtor vazio padrão. Eu não posso instanciar a classe sem ter o objeto validado. Aí eu tenho métodos que são de negócio, do modelo. Eu posso registrar uma entrada. Ela não pode ser menor que zero, tá? Menor ou igual a zero. Se eu registrar uma entrada de zero, não tem sentido. Negativo não tem sentido. Então, se tiver esse problema, exceção. Se não, incremento. Registrar saída, mesma regra. Exceção, verifico se, olha que interessante aqui, se a quantidade que eu tenho em estoque menos a quantidade que eu recebi se tornar em negativo, exceção, não pode. Os métodos fazem a verificação da quantidade fornecida, parará, que eu comentei, para garantir que não fique o estoque zerado nunca. Tá? E sempre lembrando, eu vou colocar isso no banco também, porque pode alguém descobrir e jogar aquilo lá. Tá bom? Então a gente tem que redundar. E no banco é sempre bom ter redundância. Então agora a gente vai aplicar o padrão repository. A gente vai definir a interface repositório. Por convenção, toda interface começa com um i. Tá bom? Para deixar claro na leitura que aquele artefato representa uma interface. Então ela vai chamar produto repository. E ela vai ter o comportamento de adicionar, contrato, adicionar, atualizar, excluir, obter por ID e listar todos. Aqui, listar todos está errado, é obter todos, tá bom? Uma classe de negócio, uma interface, ela nunca interage com o usuário. Lembre-se sempre disso. Aí eu implemento a interface, eu posso implementar ela usando qualquer banco, tá? Posso implementar ela usando memória, que é o que a gente vai ver primeiro, porque daí eu só mudo a implementação. Eu vou ter uma classe chamada produto repository que implementa a interface e produto repository. Então eu posso ter um produto repository Oracle, um produto repository SQL Server, um produto repository Postgres. O que vai mudar? Se o SQL for diferente um do outro, vai mudar isso. Senão eu posso fazer um nível de abstração de uma classe e só estender ela para passar a conexão com o banco de dados, tá bom? Então, toda classe, produto repository e o banco que seja, ela sempre vai ser um in repository, um in produto repository. Então, é herança, é generalização. Eu posso trabalhar só com esse tipo de dado, porque essas implementações são um tipo dessa interface. E daí eu injeto essa implementação do repositório em uma classe que vai trabalhar esse gerenciamento de dados. Bom? Então a gente está aplicando o DDD e o repository na entidade produto. Então aqui a gente tem o exemplo. Ó. Eu tenho a minha interface, nome dela, e tenho a definição dos métodos. Aqui, o adicionar, ele está retornando nada, void. Só que em alguns casos, esse adicionar, ele retorna o próprio objeto. Por quê? Porque quando a gente vai inserir um produto em uma base de dados, não é responsabilidade do modelo definir o seu ID. Lembre, ID é diferente de código. O código é um dado que pode fazer parte do domínio da aplicação. O ID é algo interno da aplicação. Então, ele pode chegar aqui, e vai chegar, porque estou adicionando, sem ID. E daí, quando eu executo a base de dados dá um ID para esse objeto. Aí eu posso retornar esse objeto com o ID dele. Tá bom? Então, isso daqui é comum a gente ter aqui o ID. A mesma coisa do atualizar. Mas do atualizar ocorre menos essa situação, porque o objeto chega da maneira que ele é para ser atualizado.
Então, se eu devolver ele mesmo, não tem sentido. Tá bom? Porque aqui, inclusive, eu estou passando por referência. A gente viu uma situação na aula passada de referência. Então, esse objeto aqui, se ele sofrer qualquer mudança, ele vai retornar a mudança para cá. Lá, quem chamou ele, vai ter isso. Excluir, por ID. Eu posso ter aqui uma redundância do excluir, que a gente chama de sobrecarga de método. Eu posso ter um excluir que recebe um produto. E daí, a implementação do excluir que recebe um produto, chama o excluir pelo ID, mandando o produto ID. Tá bom? Pode ter essas duas situações. Eu tenho aqui o obter por ID e eu tenho o obter todos, que retorna um enumerable, que pode ser um list. Tá? Então, essa é a interface básica que, por enquanto, a nossa entidade produto vai ter que implementar no seu repositório. Então, nós temos aqui a classe de repositório, o produto repository in memory. Tá bom? Então, é em memória. Ele implementa o produto repository. Aí ele tem uma coleção, que é uma lista, chamada produtos. Essa é a base de dados dele, está em memória. Aí o meu construtor instancia uma lista e atribui ela para variável. Depois eu tenho o adicionar produto, onde eu só chamo o add da lista. Tenho o atualizar, onde eu busco aqui o índice baseado no ID. Se o index for menor que 0, quer dizer que não existe, daí exceção, tá bom? Exceção. Aí, se existir, eu pego o produto que eu recebi e coloco ele na posição que eu encontrei. O excluir, olha aqui, ó, eu estou chamando o obter por ID, estou reutilizando o código. Então, eu quero excluir um objeto. Tudo bem, então você vai procurar para ver se esse objeto existe mesmo. Se ele não existir, exceção. Se ele existir, eu chamo remove. Aqui, nesse remove, a gente tem que ver uma sobrecarga, uma sobrescrita, do método contains, do método equals e to hashcode, que tem para a gente implementar na classe para isso funcionar legal, tá bom? Aqui, o obter por ID, onde ele usa o link, já comentei do link com vocês, ele vai buscar pelo ID na minha coleção, e aqui ele vai retornar todos os produtos. Então eu tenho aqui uma base de dados em memória, que a gente já sabe fazer. Só que agora eu estou usando tudo bem organizado, com padrões de projetos e bem orientado a objeto. Aí o que eu preciso trabalhar? A injeção de dependência. A injeção de dependência também é um padrão de projeto, né? E ela usa junto, ela promove a inversão de controle. Então, quando eu injeto uma dependência em algum lugar, eu estou dizendo, agora você controla, não sou mais eu. Tá bom? Então, uma inversão de controle. Então, injeção de dependência ou dependência injection é uma coisa extremamente importante que vocês vão ter que saber, tatuar. E a inversão de controle também vão precisar entender bem. Então, a gente conhece a injeção de dependência pelo construtor, que é o que a gente vem fazendo, que eu já comentei, por propriedade, pelo set, e por método, que é ter um método e mandar para o método aquilo que ele precisa para executar. Então, algo bem simples. A inversão de controle também é um princípio de padrão de software que busca reduzir acoplamento entre as classes, tá bom? Então, quanto menor o acoplamento, melhor o nosso código. Então, a gente aplica a inversão de controle fazendo uso da injeção de dependência, tá bom? Essa é uma das maneiras de aplicar a inversão de controle. Essa é uma maneira, existem outras, tá? Eu posso utilizar um Service Locator, é um padrão de projeto, mas é um serviço que eu tenho, ele cria para mim objetos e depois eu busco nele os objetos que eu quero. Isso é muito comum também, mas a injeção de dependência acaba sendo sempre a melhor. E tem o Factory Method ou Abstract Factory, que são padrões de projetos, tá bom? Que eles vão construir para a gente determinados objetos baseados em subclasses. Então, a inversão de controle, junto com injeção de dependência, se alia perfeitamente ao DDD e ao repository. E aqui se alia também ao MVC. O MVC é um padrão de projeto para trabalhar camadas independentes de modelo, de apresentação e de controlador. É uma coisa muito comum em aplicações web, mas a gente usa em tudo. Inclusive, nesses programinhas que vocês estão fazendo, tem o MVC, onde o V do view é o console, tá? É aquele UI que a gente utilizou. Vamos ver aqui agora
como a gente vai utilizar esse repositório. Então, eu crio aqui uma interface, que é gerenciamento de estoque. E essa interface vai ter o registrar entrada, o registrar saída e obter produto, com os argumentos específicos aqui. Eu crio uma classe que implementa essa interface. Digo que essa classe vai ter um objeto privado que aponta para o repositório, tá bom? Então, por injeção de dependência, eu recebo um objeto, que é iProduto Repository. É a interface, não me interessa se é um repositório em memória, ou se é um repositório em banco de dados, ou se é um repositório em arquivo de texto. Ok? Bom, aqui eu tenho registrar entrada, recebe o ID, recebe a quantidade. Olha o que ele faz aqui, ó. Ele usa o repositório para obter o produto pelo ID. Bom, então aqui eu criei um método registrar produto, que esse registrar é registrar entrada. Vocês digitando isso daqui no código, ele vai aparecer erro. Olha, você não implementou essa interface. Tá bom? Então daí tem que implementar. Então aqui já está funcionando, ó. Eu pego o meu produto, né? Chamo registrar entrada. Esse produto é o que recebeu por aqui. Então a gente vai ver que lá no repositório existe isso. E daí aqui eu estou atualizando o meu produto, mandando a entrada validada para ele. Então estou usando só orientação objeto. Aqui é o registrar saída. Mesma coisa. Busco o produto no meu repositório. Se ele existe, eu registro a saída dele e atualizo ele no repositório. Tá? E aqui o obter o produto. Vejam que o método obter produto parece o da interface de repositório, mas não é, tá bom? Porque aqui ele está obtendo o produto e está delegando a responsabilidade para o repositório. Tá joia? Isso tudo pode parecer difícil agora no momento para vocês. E realmente é, tá bom? Realmente é. Mas vocês vão implementar isso passo a passo e verificando. Então eu tenho aqui, o mais importante é esse gerenciador de estoque. Ele vai usar qualquer repositório que chegar. Vocês vão ver isso já já. Aí eu quero trabalhar realmente com base de dados, porque como é memória, eu fechei o aplicativo, morreu tudo. Mas não é isso que a gente quer numa aplicação, né? A gente quer uma aplicação que os dados que a gente persista fiquem nessa aplicação disponibilizados. Então, em .NET, a gente vai usar uma plataforma chamada ADO.NET, tá bom? O ADO é aqui, ActiveX Data Objects. É uma coisa bem antiga, mas que deu certo, tá bom? Deu certo. Ele é uma tecnologia desconectada, ou seja, o meu aplicativo e a base de dados, eles não têm nada ligando eles. Quando eu quero algo da base de dados, fala, vai lá e busca. Ele busca, ele abre uma conexão aqui, pegou o dado, devolveu, já fechou a conexão. Isso é bom, tá bom? Isso é positivo, porque se eu tenho conexão ligada o tempo todo, eu estou gastando recurso, tá? Então, uma das coisas mais difíceis para compreender quando se começa a trabalhar com aplicações ADO.NET é entender essa desconexão de dados. Mas isso daqui virou um padrão. Hoje em dia, pouquíssimas aplicações trabalham conectadas o tempo todo com a base de dados. Tá joia? Então, aqui ele diz historicamente que surgiu com o Visual Basic 6 e o Visual C++. Então, o ADO.NET ele tem namespaces específicos, com classes específicas para ele trabalhar. Então, System Data, Data Table, Dataset, Data Column, Data Row. E cada banco de dados implementa como ele faz isso. Aqui é a herança, tá bom? Então, se vocês pesquisarem, vão ver muita interface aqui. Então, eu tenho, digamos assim, uma interface chamada Client. Quando eu estou trabalhando com um banco de dados SQL Server, eu trabalho com a classe SQL Client, que vai fazer tudo o que eu preciso. E se eu quiser usar o Oracle? Eu vou usar o Oracle Client, que ele faz tudo o que essa daqui faz, porque eles respeitam contratos. Quer implementar algo para o teu banco de dados, você tem que seguir essa interface. Porque a hora que o meu cliente fez em SQL Server
Ele fez bem feito, baseado em interfaces. A hora que ele mudar de SQL para Oracle, Oracle para SQL, ele vai ter pouca mudança, porque ele sabe que tudo que é feito em um é feito em outro. E não importa para ele saber como, só que é feito. Tá bom? Se eu mudar para SQLite, eu vou usar essa classe. Tá? Então funciona para todos. Tá joia? O que nós temos que saber do ADO.NET? Que ele possui uma classe para fazer conexão. Se é Oracle, SQL Connection. Se é SQL Server, SQL Connection. Se é Oracle, Oracle Connection. Se é SQLite, SQLite Connection. Se for Postgre, pode ser qualquer outro nome Connection. Como é que eu vou saber o nome dessas classes? Vendo a documentação do provedor do banco de dados. Tá bom? Sempre vou ter que ler isso. Aí, depois que eu abro a minha conexão, eu tenho um cuidado muito importante. Eu preciso fechá-la. Tá bom? Ele é banco de dados conectado, mas ele só fecha quando eu falo. Então eu abro, executo um comando, um insert, por exemplo. Abri a conexão, executo um insert, fecho a conexão. A conexão com o banco de dados, ela precisa durar o menor tempo possível. E eu tenho que garantir que ela seja encerrada em sucesso ou falha. Tá bom? Não pode pensar, deu erro, ele fecha. Ele não fecha nada. A não ser que você tenha um servidor de conexões que seja responsável por isso daí. Mas é responsabilidade sua. Então, tem o command para todos os bancos de dados que atendem o ADO.NET. Tem um data reader, que é o cara que é retornado pelo comando, e eu leio esse data reader. E aqui uma coisa interessante, que ele vai fazer a leitura só do início ao fim, tá bom? Porque você recebe o dado e você vai popular a tua coleção local. Você não vai ficar mexendo nele o tempo todo. E tem o Data Adapter, que ele é utilizado para popular objetos Data Table ou Dataset. Isso daqui é algo que a gente vai ver se a gente for utilizar ou se vocês forem pesquisar para trabalhar nas aplicações de vocês, tá bom? Mas é interessante saber conhecer. Essas 4 classes vocês precisam dominar. É o mínimo que se precisa, tá bom? E aí nós vamos usar o SQLite, porque ele é um banco de dados bem simplesinho, é banco de dados local, ele fica na tua máquina, não precisa de servidor, não precisa de nada. Mas depois vocês vão desenvolver uma atividade usando outro banco de dados. Então a gente já definiu qual base de dados que a gente vai utilizar. Então o que a gente vai implementar? Eu tenho aqui, ó, o produto repository SQLite. Ele implementa a interface produto repository. Ele tem agora uma connection string. O banco em memória, ele tinha um list. Agora o banco do SQLite, ele tem uma string de conexão para ele saber como abrir a minha base de dados. Ele recebe isso via construtor. Tá? Veja que é privado. Aí ele chama o método inicializar base de dados. Esse método, ele vai utilizar aqui, ó, o SQLite connection, recebendo a string de conexão, instanciou o objeto. Aí eu vou abrir essa conexão. Ao abrir essa conexão, eu executo um command, né? Eu vou criar um command. Pego a conexão e crio um command dela. Nesse command, ele tem algumas propriedades. Uma delas é o command text, que ele vai ter aqui um código DDL, tá bom? De banco de dados relacional, que ele vai criar a tabela se ela não existir. Veja, essa instrução é para o SQLite. Não vai ser a mesma para o SQL Server, não vai ser a mesma para o Oracle. Então, se eu for implementar em outro banco, eu tenho que ver como é que funciona no outro banco, tá bom? E daí eu executo esse command, tá? Esse command, ele é non-query, ele é um DDL. Se eu executo um query, tipo um select, aí é um execute query. Tá legal? Então, a gente vai ver situações diferentes. Aqui, eu tenho o adicionar. Ele recebe o produto. Aí, o que ele faz? Obtém a conexão. Abre a conexão. Cria um command. Cria o DDL, que é SQL. Cria o SQL para esse command, seguindo a sintaxe do SQL para o SQLite. Atribuo valores para os parâmetros. Ó. Eu tenho insert, então, tenho insert, os campos, values, os parâmetros.
tá bom? Também tenho que ver como cada banco recebe o parâmetro. Aqui no SQLite é o arroba precedendo o nome dele. E aí eu pego o command, pego a propriedade parâmetros, adiciono o valor para o parâmetro. Então ele vai fazer uma interpolação disso daqui com essa string e vai ter o SQL pronto. Aí eu executo o non-query. Precisa ver a documentação se ele está fechando, se após executar isso, ele fecha a conexão. Senão eu tenho que chamar o connection close. Tenho o atualizar, mesma lógica. Pego a conexão, abro a conexão, crio um command, atribuo o SQL ou DDL, DML ou DDL, né, pro command, passo os parâmetros, executo o command. Sempre a mesma coisa. Aqui eu tenho o excluir, mesma coisa, tá? E eu tenho o obter por ID. Aqui tem algo interessante, ó. O obter por ID, ele devolve um produto. Então aqui entra o header, que é outra classe que eu comentei para vocês. Abro a conexão, crio o command DOM-SELECT. Aqui está select asterisco, porque ele vai trazer todos os campos da tabela. Isso daí não é legal, tá bom? Porque eu posso ter campos que eu não quero trazer. Eu posso ter uma situação onde eu tenho uma tela, vamos chamar de visão, onde essa visão vai ter 4 ou 5 campos apenas. Aí eu posso criar um modelo para minha visão. É um padrão que chama MVVM, Model View View Model. Então tem um modelo de negócio para minha janela. Daí eu recupero só aquilo que eu preciso. Mas depois nós vamos trabalhar uma maneira mais fácil de manipular dados, tá bom? Então aqui eu executo o command, mas com o execute header. Não é mais um non-query, não é um query, é um execute header. Retornando ele, eu chamo o método read. Se o método read retornar verdadeiro, é porque retornou alguma coisa da base de dados. Porque quando eu executo o header, ele tem um cara que ele chama cursor. Não é o cursor que fica piscando. Em banco de dados, talvez vocês aprendam esse cara do cursor. Ele está apontando para algum lugar na base de dados. E quando eu executo o read, ele fica num limbo, que ele não sabe se é o início ou se é o final do que ele recuperou. Então, ele está ali ele está perdido ali no início, mas ele não sabe se tem nada. Então eu vou dizer o seguinte, ó, faça uma leitura. Aí, como ele foi recém-executado, ele vai tentar ler o primeiro registro. Se ele retornar true, é porque tinha um registro. Aí o que eu faço? Instancio um produto, mandando para o construtor dele, aqui eu tenho que saber a assinatura do construtor, os valores que eu li. Vem o ID primeiro. Aqui eu estou apostando, tá? Ó, porque eu não coloquei ordem aqui no select. Por isso que é importante eu colocar ordem. Porque eu vou ler aqui o 0. Então o meu ID tem que ser o 0. Eu vou ler uma string. Pode ser o nome tem que ser o 1. Vou ler a descrição. Tem que ser o 2. Vou ler o preço. A quantidade tem que ser 3. Então por isso que é importante eu colocar no select a ordem. Porque aqui o valor que está entre parênteses é uma linha, tá? Com colunas, é a posição da coluna. Então, estou recuperando um inteiro. Se vier um string, ele vai dar exceção, vai dar erro. Tá joia? Então, isso eu preciso saber. Aí, se ele não retornou verdadeiro aqui, quer dizer que não encontrou nada. Então, ele retorna um nu. Para o cara que requisitou saber, olha, veio nu, não existe esse produto lá. Aqui é o obter todos. Então aqui também eu tenho o header, ó. Só que eu não tenho o if, eu tenho o while, porque ele leu um, instancio o objeto, populo ele. Então tenta ler outro, tenta ler outro, tenta ler outro, e ele vai criando objetos e vai adicionando na lista. Aí ele retorna a lista. Se não tiver nada, a lista volta vazia, porque ela já foi criada aqui. Não é nula, é diferente de nulo, volta vazia. Não tem nada na base de dados. E aqui eu vou manipular aquela classe gerenciador de estoque. Olha aqui, ó, eu não mudei nada nela. Ela continua implementando aqui, ela tendo um repositório, recebendo por injeção o repositório, atribuindo o repositório à propriedade privada, só que agora, como eu estou trabalhando com um banco de dados, ela tem a connection string. Eu poderia ter antes a connection string, eu só não ia usar, porque o meu repositório não ia ter isso.
Tá? Mas ela poderia ter. E essa connection string, eu estou mandando aqui como argumento. Tá bom? Então não muda nada. Ó. É a mesma coisa que a gente tinha para trabalhar com banco em memória. O meu gerenciador de estoque é o mesmo para qualquer banco. Tá bom? O que muda é como vai ser trabalhado em cada banco. Aqui tem uma atividade para vocês, para aplicar com tudo que a gente viu. Só que não é para usar o SQLite, senão fica muito fácil. Tá bom? Vocês vão pesquisar um banco que vocês queiram. Como é que eu sei que banco, como que eu vou utilizar, que classe que eu vou utilizar? Eu vou procurar, eu quero usar o SQL Server. Vou procurar um provider para o SQL Server para usar com a ADO.NET. Essa pesquisa vamos fazer no Google, tá bom? O SQL Server e o Oracle já vem nativamente no ADO.NET. Mas se eu for utilizar o Postgre, eu vou ter que descobrir como instalar o Postgre. Para utilizar o SQFlite aqui, eu acredito que eu precisei importar um pacote. Ó, aqui, ó. Eu precisei instalar o pacote SQLite. Tá bom? No NuGet. Então eu vou ter que ver sempre, cada banco, como é que eu executo isso. É complicado, tá bom? Não é uma coisa assim para quem não... Mas não é impossível. Lendo os slides que eu passei, um a um, e implementando o código passo a passo, vocês vão conseguir fazer isso. Tá joia? Não vai ter problema algum vocês fazerem. Aí depois nós vamos aprender a trabalhar com o ORM, que é usar o Entity Framework para mapear e pensar sem objeto. Aí vai ser bem mais legal.